Autoestima não é vaidade. E aí eu acho que é a imagem que nós temos de nós mesmas, a autoimagem, na verdade, é o que faz a gente seguir. Porque quando a gente está satisfeita com o que nós somos, a gente quer aperfeiçoar, a gente quer manter aquilo, a gente quer valorizar, botar para fora tudo isso, não é? Então, assim, quando a gente sabe o que a gente tem, a gente não precisa ir com a multidão, a gente precisa ser a gente mesma. Eu quero ser eu, Ellen. Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está ao vivo aqui com a gente e você também que está assistindo no replay. Está no ar o InstaCast CL, eu sou Carmen Lima e esse é o nosso episódio 31. E aqui no InstaCast CL nós conversamos sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, espiritualidade, saúde emocional, carreira, negócios, enfim, tudo aquilo que nos ajuda a avançar e a viver de forma mais leve e mais consciente. Toda semana eu convido um especialista de áreas específicas para te entregar um conteúdo de valor. E hoje o episódio é especialmente dedicado a nós mulheres, 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais e muito mais, né? Que estamos vivendo essa fase de tantas transformações. Porque a verdade é que a gente até ouve falar, mas ninguém nos preparou para a maturidade, não é verdade? A gente vem vivendo até que ela chega, graças a Deus. A pele muda, o corpo responde diferente, os hormônios bagunçam tudo e a autoestima. Essa precisa de um cuidado todo especial, né? Mas sabe que eu acredito que essa fase, apesar dos desafios, nós somos muito abençoadas com a maturidade. E dessa forma, ela pode ser uma fase mais poderosa da nossa vida, porque pode ser uma fase de reconexão, de autenticidade, de reconstrução, muitas vezes. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes de eu chamar a minha convidada, 2 recadinhos importantes. Você que me acompanha aqui já sabe, né? O primeiro é clica aí nesse aviãozinho e compartilha essa live com pelo menos 5 mulheres que estão vivendo essa fase. Mulheres que você ama e que merece viver a sua melhor versão. Ela vai aprender coisas hoje aqui com a gente. E o segundo recado é pegue papel e caneta, porque esse conteúdo vai ser transformador e você precisa anotar. Antes de apresentar oficialmente a minha convidada de hoje, eu gostaria de compartilhar uma curiosidade. A nossa história, minha e da Ellen, tem tudo a ver com o tema de hoje. E tudo a ver com o tema de hoje e com esse nosso espírito camaleoa, né? Que tantas de nós carregamos. Sabe, essa capacidade que nós mulheres temos de nos reinventar ao longo da vida, de viver ciclos, encerrar fases, começar de novo e ainda assim seguir em frente. E assim é a minha história e em conjunto com a história da Ellen, né? É muito interessante isso, porque nós nos conhecemos há muitos anos atrás, num contexto completamente diferente. Nós éramos da área da tecnologia da informação. A gente vivia um universo bem mais lógico, racional, bem cartesiano. E mesmo assim, cada uma de nós, no seu tempo, sentiu um chamado para algo que transbordasse o coração, sabe? Foi então que, em momentos distintos, é claro, nós decidimos fazer transição de carreira. Então, migramos para a área do desenvolvimento humano. E aí é que é a loucura, né? Nós deixamos a exata e nos lançamos nas humanas. A gente trocou performance por presença e fomos buscar propósito, verdade, sentido, sabe? E assim somos nós, mulheres.
Não importa quantas vezes a vida nos desafie, quantas vezes a gente tenha que recomeçar, nós seguimos, nós simplesmente seguimos com coragem, com fé e com um desejo profundo de nos reconectarmos com quem nós somos de verdade. Por isso, estar aqui hoje com a Ellen, dividindo esse espaço, é um presente, porque nós duas sabemos, e talvez você também saiba, o que significa cair, levantar e continuar caminhando. E nós vamos conversar sobre isso, vamos começar essa conversa agora. E eu quero te apresentar a minha convidada de hoje. De São Paulo para o mundo, ela é uma mulher 50 a mais, que se permitiu recomeçar depois de uma grande dor. Após viver o luto da perda da mãe, ela mergulhou num profundo processo de autoconhecimento. E foi desse lugar de dor transformada em força que nasceu esse novo propósito: ajudar outras mulheres a se reconectarem com a sua essência, autoestima e poder pessoal. Hoje, ela é mentora de mulheres 40 a mais e criadora de uma metodologia que vem ajudando muitas mulheres a se olharem de novo, com verdade, com leveza e com coragem. Com muito carinho, eu recebo aqui hoje no InstaCast CL a minha querida amiga Ellen Farah. Vem pra cá, Ellen. Seja bem-vinda ao InstaCast CL. Que bom ter você aqui hoje, Ellen. Obrigada. Olha, eu vou dizer para você que eu estou tomando um baile com meus produtos de tecnologia, mas vai dar tudo certo e a gente vai fazer hoje um InstaCast inesquecível, eu posso te garantir. E eu tenho certeza. E o bom é dessa experiência ao vivo. Deixa eu dar um oi aqui, ó. Tem mulheres aqui muito bacana. Boa noite para você que está chegando. Obrigada por estar aqui. Já compartilha. Clica aí no aviãozinho e compartilha essa live, porque o nosso papo de hoje é para nós, mulheres, 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais e muito mais. Porque somos assim, né, Ellen? Com certeza absoluta. Para mim é uma honra, eu estava aqui te ouvindo, né? E que coisa boa essa conexão, né, Ká? De quanto tempo de podermos trabalhar juntas na área comercial, de tecnologia e seguirmos, né? Só para que vocês saibam um pouquinho mais, em 2016 eu me desliguei da última empresa de tecnologia. Em 2017 a Carmen me convidou para uma imersão no Rio de Janeiro. Eu nunca tinha ido ao Rio, e aí lá fui eu para essa imersão que fez total sentido na minha vida, porque depois os nossos passos começaram a seguir, né? A nossa jornada começou a, conforme você disse, em tempos diferentes, mas seguir, né, os passos uma das outras. Eu sou discípula da Carmen, né? E aí estamos juntas até aqui. Que sorte nossa, tivemos você chegando na área do desenvolvimento humano, Ellen. Bom, eu acho que a gente pode começar os nossos trabalhos. Eu trouxe algumas perguntas aqui, mas a gente vai fluir, porque hoje o papo é de mulher 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais e muito mais. E eu sei que você tem um conteúdo extraordinário hoje para compartilhar com o pessoal. Ellen, você é uma mulher 50 a mais, com uma história marcada de superação, de reconstrução. E você passou pelo luto da perda, a dor da perda da sua mãe, mas escolheu transformar esse momento em força para servir outras mulheres. E como foi esse... Aqui, rapidamente, essa primeira pergunta, que eu sei que a gente vai construir ao longo, né, desse episódio. Mas como foi esse processo de reconstrução? E, especialmente, em que momento que você percebeu que a sua dor poderia se transformar nesse novo propósito também de transformar a vida de outras mulheres? Bom, eu acho que na minha trajetória eu segui muito com o processo de luto e assim, superação. Luto não é só a perda de um ente querido, é a perda de emprego, uma doença, todas as notícias que podem causar algum tipo de reação, né, que a gente possa desenvolver alguma reação, até um trauma, né? Para a superação, ele é chamado de luto, né?
Mas o mais marcante para mim realmente foi em 2021 com a perda da minha mãe. Porque coincidiu também com o período em que eu entrava para a menopausa. Eu estava com 47 anos quando começaram a surgir os primeiros sintomas da perimenopausa, que é a primeira fase, né, do período de menopausa. Então, essa dor para mim foi muito, muito, muito impactante. Por quê? Eu vinha de um processo muito, muito bom com a minha mãe, assim, de amizade, de troca de afeto. E a pandemia foi uma coisa que a gente não podia imaginar. E isso aconteceu para tantas pessoas, foram tantas mortes, tanta tristeza para tantas Pro pessoas. mundo, né? E assim, para o mundo. E o que eu digo é que tomara que tantas outras pessoas tenham podido se reconectar, sabe? Que tenha startado em muitas pessoas, em muitas mulheres, sobretudo, que elas tivessem, né, esse pontapé inicial para se tornarem realmente pessoas melhores, livres dos seus traumas e entrando em contato consigo mesmas. Né? Eu acho que esse é o ponto mais importante. A mudança ela é necessária e ela vai acontecer. E eu digo sempre que ela acontece ou no amor ou na dor. E isso, né, é uma coisa que não tem muito jeito. Ou você realmente fala, eu vou mudar e vou trabalhar para isso e sigo, ou então eu sou obrigada por alguma coisa que eu tenha que fazer. Eu preciso reconhecer em mim a necessidade da mudança e superar essa fase. E eu confesso para você que essa fase para mim não foi fácil. Assim como não deve ser fácil para muitas pessoas, né? Cada dor que a gente sente, ela é única, é só minha, é só sua. Ninguém vai sentir aquela dor, né? Porque ela dói em mim. No caso da perda da minha mãe, foi uma dor que ela era física. A gente não esperava aquilo, né? Ninguém esperava. E quando você perde uma pessoa que é tão significativa, e aí eu já vou explicar por que tão significativa, além do fato de ser a minha mãe a pessoa que me deu a vida, mas nesse tempo de conexão com a minha mãe, eu pude verificar também a história de uma mulher, né? Com as suas dores, com as suas tristezas, com os seus lutos. E eu tenho uma influência muito forte de mulheres muito, muito guerreiras, muito fortes, assim, que me fizeram ser a pessoa que eu sou. E eu vou dar alguns exemplos. Minha avó, Ana, minha avó materna, ela veio do Mato Grosso, perdão, eu ia falar de Minas, mas é minha outra avó que era de Minas. Ela veio do Mato Grosso sendo uma lavadeira com 7 filhos e veio para São Paulo para tentar a vida, para dar uma vida melhor, para oferecer uma vida melhor para os filhos dela, né? Então, minha avó, assim, me criou com muito amor. E se eu posso dizer de amor materno, eu recebi esse amor realmente da minha avó. Quando a gente traz para minha mãe, ela foi uma baita companheira. E eu vou te dizer, assim, que eu já briguei muito pela minha mãe. E eu acho que ela, assim, foi uma pessoa... O meu marido, ele falava assim, a dona Elídia é uma sargentona. Porque realmente ela é muito brava, sabe? Mas com ela não tinha, assim, tempo ruim. Se fosse para resolver, ela ia resolver e pronto. Então, quando ela foi embora de uma forma tão inesperada e num tempo tão curto, eu comecei a pensar assim, meu Deus, como que pode? Eu nunca imaginei a minha vida sem a minha mãe. Outra coisa assim que me pesava tanto que eu falava assim, meu Deus do céu, porque as pessoas inclusive relatavam assim, Deus está fazendo um limpa na terra. Que coisa mais indelicada quando se trata de um ente muito amado do outro, né? E a gente precisa olhar pelo outro, é uma coisa que é importantíssima. Nós precisamos olhar para nós em primeiro lugar, mas jamais esquecer o outro, né? Eu acho que isso é muito importante. E aí, para terminar, né, essa pergunta, o que acontece? Com esse desenrolar
tão rápido da doença e ela vira a óbito numa segunda-feira por volta de 8h30 da manhã, assim, você acordar já com essa notícia, foi muito traumático para mim. Eu tive que sim buscar apoio com a terapia, parar, né, de questionar Deus, por que a minha mãe? E uma vez eu ouvi uma mensagem de um pastor que ele dizia assim: por que não eu? Por que não a sua mãe? Né? E aí, com o passar do tempo, eu pude perceber que para ela foi uma grande bênção, porque você imagina quantas pessoas sobreviveram depois com várias sequelas da doença, que ficaram internadas por tanto tempo. Então, assim, foi um livramento. Isso foi o grande aprendizado para mim. E difundir. E aí, no meio dessa dor, Ellen, profunda, né? Que aí você foi fazer terapia, e em que momento que você pôde perceber que, cara, eu passei por tudo isso e passei, e tô aqui. E quantas mulheres vivem histórias assim como a sua? Eu também vivi parecida. E você percebeu, agora é a hora de eu pegar tudo isso daqui e transbordar, porque foi um processo de grandes aprendizados. Você passou pela dor, caiu, mas você buscou levantar e recuperou suas forças e falou: agora eu vou começar a ajudar outras mulheres que passam pela mesma dor que eu. Em que momento que você percebeu isso? Faz tempo que eu já sinto esse chamado, né, em relação às mulheres. Quando eu fui para o desenvolvimento pessoal, eu lidava com pessoas em desenvolvimento de carreira, ajudava empresas, propunha mentorias de liderança, mas eu sentia, Ká, que aquele não era ainda o meu caminho, né? Quando a minha mãe faleceu e depois, né, desse respirar, assentar os pensamentos, eu precisava difundir, na verdade, o protagonismo que toda mulher tem que ter, né? A minha mãe, como eu disse, foi uma mulher forte, foi uma mulher que suportou muita coisa, e ela merecia viver mais para aproveitar tudo que a vida poderia oferecer para ela, né? Mas não foi assim. No ano passado, eu comecei a me questionar muito em relação qual o meu papel, qual o propósito da minha vida, por que eu queria ajudar mulheres. Primeiro, você só pode mentorar alguém a partir do momento que você tem experiência e você pode falar a respeito disso. Ponto 1, eu passei por uma dor, eu realmente senti aquele momento, mas quando eu pude respirar e perceber que a minha história poderia contribuir para a história de outras mulheres e trazendo clareza para elas do que as coisas são e o que a gente tem de disponível para que a gente possa superar muitas dores, foi que eu disse: eu vou criar uma página que a princípio se chamava Hora H, porque eu adoro o meu nome, eu adoro os Hs que eu tenho. E aí eu falei, 1º de junho eu vou fazer uma página no Instagram para falar com mulheres. E aí foi o início de tudo, porque eu fui pesquisar, eu fui querer mais informações, eu fui estudar, eu fui verificar os desafios que nós mulheres temos a partir do processo de maturidade, que ele pode chegar em qualquer idade, porque maturidade é experiência. É a bênção de estarmos vivas, independente de qual idade nós tenhamos, né? Exato. Esse é um ponto. E aí, depois disso, eu tive também uma grata surpresa de conhecer uma comunidade, a Comunidade Mulheres da Paulista, que foi me orientando cada vez mais como entrar nesse universo. E aí a coisa deslanchou e é por aí que eu venho fazendo as minhas mentorias e tendo acesso a várias mulheres e realmente podendo colocar em prática aquilo que eu venho aprendido, aquilo que eu venho estudando e trazendo para mim, para você e para todas as pessoas que estão aqui, né, ouvindo a gente nessa conversa, né, nesse bate-papo. Muito obrigada por essa sua decisão. Muito obrigada. Daí você trabalha com mulheres 40 a mais.
e nós já somos 50 a mais. Então vai ser assim, Sim, ó, você já trabalha com mulheres muito mais, que é o que nós somos, é certo? verdade, com certeza. É, mas é uma fase, o 40 a mais é uma fase que muitas vezes marca mudanças físicas, emocionais e existenciais na nossa vida. O que que você, no seu dia a dia, com as suas clientes, né, o que que você identifica como os maiores desafios de autoestima nessa fase da vida? Uhum. É, eu quero começar a responder essa sua questão com a pergunta que a gente fez conforme a gente estava conversando e pensando a respeito, né, dos temas que a gente trataria aqui, e eu até anotei, né? A fase, os 40 mais, é a fase mais desafiadora ou mais poderosa da nossa vida? Que é o E tema aí, da nossa live de e é o hoje, né, do tema da nosso podcast. nossa live. E eu fiquei pensando muito nisso, sabe, Cá? Por quê? Conversando com todas as mulheres, eu acredito que a partir do momento em que se começam os sintomas da menopausa, eu acho que esse é um divisor de águas. Por quê? Porque são tantos sintomas que você fala assim, e aí, quando você sai pesquisando, você vê mais de 150 sintomas que você fala assim, cara, o que é isso? Como que pode? E é verdade. Então, assim, os hormônios, eles começam a fazer uma ebulição, né, no seu organismo. E daí a gente precisa fazer as adaptações. Não é verdade? Porque a gente fica esquecida, você está conversando, você está falando. Eu deixei as coisas anotadas, porque muitas vezes eu estou falando e eu simplesmente esqueço. Então é Sei muito bem do que você está falando. complicado. É muito complicado, porque acontece isso do nada. E aí você perde o ânimo, você começa a engordar ou não, depende, porque as reações elas são diferentes para cada mulher. Mas o que a reclamação, né, mais habitual são: eu tô ficando gorda, eu tô ficando esquecida. Meu Deus do céu, eu ouço zumbidos nos meus ouvidos. E assim, são tantas coisas. E a gente tem assim muitos desafios. Você imagina aquele dia em que você acordou e você fala: meu Deus do céu, eu não quero sair da cama. Só que você precisa sair da cama porque você tem filho, você tem trabalho, você tem uma série de compromissos que você precisa realmente fazer com que a sua rotina continue acontecendo, né? Se você tem a possibilidade de ficar, ok, tudo bem. Mas não é a realidade de muitas pessoas, de muitas mulheres, no caso, principalmente nos 40 anos, porque é uma fase que nós estamos super produtivas. Exato. Nós ainda continuamos trabalhando, nós ainda temos filhos que podem não ser adultos ainda, né? No meu caso, a minha filha já está com 31 para 32 anos, porque também eu tive a Mariana muito cedo, né? Eu tive com 23 anos, mas hoje em dia as mulheres engravidam mais tarde, então, consequentemente, os filhos não são adultos ainda, então não dá para ficar ali na cama dormindo. E o que eu queria dizer para cada uma de vocês é que tudo isso tem solução, né? Você não precisa sofrer sozinha. A menopausa é um período que nós vamos ter que passar. Nós mulheres temos 4 fases: infância, adolescência, a fase adulta e a maturidade. Então a gente começa a gozar deste benefício que é ser uma mulher madura. Só que para isso, a gente precisa se informar. E o primeiro de tudo, eu acho que assim, é a raiz, o X da questão é: quem eu sou? O que eu represento hoje? Né? Quem sou eu na fila do pão? Eu sou Ellen, tá? Eu sou Ellen, e daí? O que eu represento na minha casa? No meu grupo? Na igreja que eu frequento? Na comunidade onde eu atuo? O que eu faço? Eu sou importante ou não sou importante? Sim, você é importante. Se em qualquer desses lugares você seja descartável, para a sua vida, você precisa viver e da melhor forma possível. Então você tem que olhar para você mesma. Quando eu digo, a gente tem que ter amor ao próximo, mas o amor próprio, ele em primeiro lugar, entender quem nós somos, na nossa essência, ter autoridade sobre quem nós somos, no nosso trabalho, nas posições que nós ocupamos, independente daquilo que for, do menor ou maior grau de autoridade que seja, nós precisamos olhar por nós.
esse é o nosso papel em primeiro lugar, se a gente quiser que a nossa maturidade seja poderosa e não apenas vivida. Então, eu acredito que seja isso. Ótimo, você acabou respondendo a minha próxima pergunta, que seria justamente isso, né? O que você orientaria como um primeiro passo para essa mulher dessa nossa vibe, para ela se reconectar com ela mesma, né? Quando muitas vezes ela nem sabe por onde começar quando acontece esse turbilhão todo. Então, você já respondeu essa minha pergunta, que é se conhecer, saber quem eu sou, né? O que eu estou fazendo aqui nessa jornada. E isso é fantástico, porque tudo muda. Né? Compartilhando um pouco da minha experiência nessa fase, 40 anos foi uma fase extraordinária da minha vida. Eu sou 50 mais. 50 mais. Então, 40 foi uma fase incrível, foi uma fase de muita performance, a minha saúde, melhor fase de saúde física, de corpo, de tudo. E tanto é que os sintomas custaram a chegar por conta do meu estilo de vida, mas eles chegaram. Aos 52 anos eu comecei a sentir os primeiros sintomas, né? E isso foi muito confuso, porque do nada o corpo muda, do nada. E isso para mim foi um grande baque. Fora a questão de oscilação de humor. Foram os dois pontos que mais me atingiram. E era muito louco, porque a gente está muito bem e de repente a gente quer utilizar o nosso réu primário, do nada, de uma situação mínima, né? A gente quer cometer um maridocídio, um filhocídio, um cachorrocídio, né? Então, foram esses aspectos que eu precisei parar e realmente falar, não, peraí, vamos voltar aqui para encontrar esse ponto de uma nova partida. Eu estou passando por essa fase, em algum momento ela vai melhorar um pouco, e o que eu posso fazer para seguir assim? Porque senão a autoestima vai embora. E aí tudo confunde mais. Então, esse primeiro passo que você deu, para mim, fez muito sentido, de se conhecer, de saber quem eu sou agora aqui na fila do pão, né? Reconhecer o meu valor, o que eu sou, e que uma fase da vida não vai apagar tudo que eu já construí. É só uma questão de ajuste de rota de novo, né? Ajustar essas engrenagens. Exatamente. Excelente. E aí, autoestima e autocuidado são temas que parecem simples, né? Mas eles envolvem camadas profundas. Na sua visão, qual é... Você já falou desse primeiro passo, que é se conhecer. Mas, na prática, o que essa mulher pode fazer para reconstruir a autoestima na maturidade? Existe um caminho, um ponto específico? Claro. Existe sim, Cá. Qual é o ponto de partida? O ponto X é se autoconhecer. Sabendo quem eu sou, então eu vou ter a dimensão daquilo que está me afetando. Como você disse, são os sintomas que mais te afetaram foi a mudança do corpo, o humor. Para mim também. Só que dentro de tudo isso, veio a ansiedade, veio a depressão, que são coisas que realmente afetam muito as mulheres, principalmente quando a gente é pego de surpresa num processo que você não se reconhece ainda. Então, a reconexão é muito importante. E a reconexão, ela se dá a partir do momento em que a gente olha para a nossa autoestima. E assim, autoestima não é você fazer o seu cabelo e agora fazer micropigmentação na sua sobrancelha, colocar cílios, unha de gel. Não é só isso. É isso também. Mas, em primeiro lugar, você precisa saber se fazendo isso você vai se reconhecer. Não é verdade? Porque hoje está muito na moda, eu ponho botox ali, eu faço uma cirurgia plástica aqui, faço isso, aquilo, outro. Mas isso é para você se reconectar
com você, com a sua beleza natural, ou é para seguir uma tendência que tem aí de autoestima, autocuidado? Autocuidado é você se abraçar quando você precisa. Autocuidado é você se permitir uma massagem relaxante, uma caminha quente, um chazinho quando você não está de bom humor, quando você sente o seu coração apertado, aquela angústia que você não sabe de onde está vindo. É pegar, sentar no sofá com a sua cobertinha e assistir um dorama. Eu sou dorameira, amo dorama. Assistir um dorama, um filme de amor, assim, você vai chorar e vai se recompor. Autocuidado é se mimar, é olhar para você, sabe? Porque a sua autoestima, ela vai ficar em baixa, né? E se a gente não se cuidar internamente, não vai adiantar colocar os cílios, colocar o peito, sabe? Assim, colocar as unhas em gel. Não é só isso. Autoestima não é vaidade. E aí eu acho que é a imagem que nós temos de nós mesmas, a autoimagem, na verdade, é o que faz a gente seguir. Porque quando a gente está satisfeita com o que nós somos, a gente quer aperfeiçoar, a gente quer manter aquilo, a gente quer valorizar, botar para fora tudo isso, não é? Então, assim, quando a gente sabe o que a gente tem, a gente não precisa ir com a multidão, a gente precisa ser a gente mesma. Eu quero ser eu, Ellen. Então, assim, o meu cabelo branco, eu ouço muito isso, né? Nossa, seu cabelo tá bem legal, mas não é para mim. Ah, ainda não cheguei nessa fase. Então, assim, isso é preconceito, isso é etarismo, isso é uma série de coisas que a Olha. gente tem noção ou acaba incorporando o fato das pessoas falarem isso, mas isso é delas, não é nosso. O meu cabelo branco é branco por influência da minha avó, que foi a grande pessoa, o grande amor da minha vida. Por que eu não vou deixar o cabelo branco? E eu amo a cor do meu cabelo. Mas você precisa estar consciente daquilo que você quer e alheia a todos os comentários indiscretos e sem noção que a gente acaba ouvindo por aí. Então, elevar a autoestima é você se amar, é você se abraçar com amor, com carinho, com atenção que você merece, sabe? É não dar ouvidos, muitas vezes, a comentários que falam, nossa, mas você? Como assim? Porque a gente ouve esses Saia senões. curta, Exatamente, menina, mas camiseta. que na sua idade não pode. Então, assim, é você verificar o que você gosta. Eu sempre falo, eu estudo muitas coisas e procuro muitas informações. A gente sabe aí que tem coloração pessoal, que é uma coisa que te ajuda com as cores, né? Psicologia das cores. Quando você fala, os 7 estilos universais, e a gente, cada um tem um estilo, mas eu vou dizer para você, Ká, que eu amo tudo isso. E nas minhas mentorias, quando a gente fala um pouquinho de vaidades, né? E um pouquinho de autoconhecimento físico, eu trato um pouco disso também, porque eu acho importante que as pessoas saibam, mulheres, vocês precisam ter curiosidade sobre vocês, sobre os seus corpos, sobre os seus desejos, sobre aquilo que você quer da sua vida, porque a sua vida está começando com 40, a gente tem pelo menos mais 40 numa condição comum, numa condição normal, né, para os dias de hoje. Então, cara, se eu posso te dizer, dessa conexão com você mesmo é você adquirir autoconfiança através de você abraçar a sua autoestima, se munir do autocuidado que você precisa e você veja, são muitos autos porque é você consigo mesma, né? Então, essa reconexão é necessária para que a gente leve a autoestima, para que a gente possa seguir. E companhia, eu acho que companhias são sempre bem-vindas, desde que elas estejam na mesma sintonia que você, que possam falar a mesma língua, trocar vivências, experiências, porque não tem modelo. Cada um vai passar de um jeito. Você deve procurar terapia, você deve procurar um bom ginecologista, uma nutricionista, terapias holísticas. O que você achar que é de benefício para você, faça, vá atrás, porque é desta forma que a sua autoestima vai elevar. A partir do momento em que você olha por você, você
traz para dentro, e aí você vai externalizar. Acho que é isso, né? Externalizar aquilo que está dentro, sabe? Dentro do seu coração, o cuidado que você tem com você e que muitas vezes foi dedicado a filhos, a marido, a pais, a casa, a trabalho. Esse é o seu momento. Eu acho que 40 a mais é desafiador? Sim, muito desafiador. É uma fase, assim, de transição, de mudança necessária, de superação, mas você precisa ser poderosa a partir daí. Acredito que seja dessa forma. Ellen, eu acredito também. Você trouxe pontos assim sobre o autocuidado e autoestima, né, da pessoa dedicar um tempo para si, né, para o auto-amor mesmo, o autocuidado. E é uma coisa que hoje, muitas de nós mulheres, a gente, o bem mais precioso que nós temos hoje é o tempo. Sim. Né? Então, e saber lidar com isso, e a mulher nunca tem tempo para ela está sempre abrindo. Eu costumo dizer, né? Nós somos campeãs mundiais de audiência em nos colocarmos em segundo, terceiro, quinto plano. Então, esse cuidado. E eu acredito muito, e é o perfil de mulheres que eu trabalho. Vejo muitas mulheres iniciando uma fase incrível aos 50 e aos 60 anos. Porque são mulheres que têm... Eu trabalho muito a parte de negócios também, de mentalidade para negócios, e é incrível mulheres que acreditam que acabou ali, minha carreira fechou, me aposentei e agora vou virar o quê, né? Claro que tem muitas que têm já alguns propósitos bem definidos, elas só não sabem bem como começar. Sim. E outras não têm a menor ideia do que vão fazer, sabem que querem fazer alguma coisa, mas não sabem o que exatamente. E aí, embora no Brasil essa palavra coach esteja um pouco marginalizada, aqui nos Estados Unidos é uma palavra que se usa muito. Coach é uma referência de pessoas, de profissionais que ajudam outras pessoas a avançarem em algum dos segmentos da vida. Então, eu aconselho grandemente, procure uma coach, uma mentora que possa te ajudar nesse processo de transição, que não é só a transição da idade, da fase da vida, é a transição para um novo começo, muitas vezes. E ali que você já construiu toda a sua vida, filhos e tudo mais, é o momento que você tem para você colocar aqueles seus sonhos em ação. Sim. E dá muito tempo. E funciona muito bem. Tendo uma estratégia bem desenhada, é possível construir sonhos assim. Eu tenho mulheres que começaram a desenvolver os seus negócios comigo e hoje tem negócios muito prósperos, cada uma no seu segmento. Sim. Agência de viagens, salão de cabeleireiro, virou chefe internacional. Então, cada uma foi seguir aquele seu sonho. Então, buscar profissionais que possam segurar a tua mão e te conduzir vai aumentar a sua autoestima, porque você vai ver valor naquilo que você é e no que você pode fazer ainda. Vai aumentar o seu senso de propósito, de conexão, de fazer aquilo que finalmente você veio fazer aqui na Terra. Porque muitas vezes, durante a jornada, a gente faz aquilo que precisa fazer para fazer dinheiro, para criar filho, para dar conta, mas chega um momento que a gente pode fazer aquilo que, de fato, a gente veio aqui fazer e que pode ser que seja completamente diferente de tudo que a gente fez durante a nossa carreira. E isso também é o autocuidado e o autoamor. Buscar profissionais, você buscou terapia e quantos outros profissionais? Eu também. E a gente precisa buscar profissionais que nos ajudem a seguir nessa nova fase. Ah, Carmen, mas é caro, não tem dinheiro. Olha, você pode contratar alguém, mas hoje o que tem de informação extraordinária no YouTube, enfim, tantos lugares que você pode buscar gratuitamente. Especialmente depois da pandemia, quantos cursos foram liberados, até de Harvard. Você pode encontrar cursos de Harvard ainda gratuitos, né, na internet. Então, sensacional. Muito obrigada. Eu acho que faz muito sentido mesmo o seu olhar para si e entender que é uma nova fase que pode ser extraordinária. Sim. Com certeza. Eu só queria colocar mais um ponto, cara, nisso que você falou, né, da busca dos profissionais.
E se a gente pode falar em renovação, se a gente pode falar em renascimento feminino nessa fase, eu acho que um autocuidado muito importante é desenvolver um hobby. Porque o hobby, na verdade, é algo que você muitas vezes vai fazer sozinha, porque é você com você mesma. Eu tenho, inclusive, buscado isso. Fui aprender a fazer crochê sem fazer dois pontos diferentes. Olha! E fui, sabe, para isso. E hoje eu acabei de receber um envelope com vários papéis diferentes para fazer uma colagem que vai virar um quadro. Olha que coisa legal. E eu tenho buscado muito isso. E se você for pensar, talvez não sejam essas mulheres que te procuram, mas assim, muitas mulheres que começaram com um hobby de crochê, de macramê, de pintura, de coisas assim, artesanato em si, chefes de cozinha, confeiteiras, que começaram com um hobby e hoje são grandes especialistas. Eu vou dizer para você, talvez aqui, é que eu não consigo verificar todas as mulheres que estão aqui, mas muitas das pessoas às quais eu convidei, que eu convivo, são pessoas assim maravilhosas, com uma luz incrível e recomeçaram, renovaram através de um hobby que virou realmente uma arte. E eu sou muito fã das artes, eu amo música, eu amo cinema, teatro, e assim, as artes manuais eu acho que são um abraço na nossa alma, no nosso coração, porque é feito com muito amor, com muito afeto. Então, se eu posso acrescentar em tudo que você disse, com muita propriedade, eu acho que para o renascimento, um hobby nesse momento, seja ele qual for, seja andar de bicicleta, de patins, de pintar. Eu quero aprender a patinar. Então, assim, tudo o que fizer sentido para você, trilha, caminhada, vai para academia, sei lá, o que você achar que é algo que te conecta com você mesma, que você faz por você, faça. Um hobby, eu acho que nessa lista dos profissionais especializados, eu acho que é um dos pontos importantíssimos para a nossa renovação. Eu também. Tenho clientes, sim, que fizeram bolsas de recicladas e está exportando para os Estados Unidos. Então, você vê, foi um hobby que começou a dar certo e aí virou um negócio, de fato. Tem outros casos também, assim, eu gosto muito que um hobby pode virar uma nova profissão. E hoje em dia é isso, está super em alta, isso também super apoia. Agora, existe uma diferença entre envelhecer e amadurecer. O que você acredita que a maturidade nos oferece que a juventude não conseguia alcançar? Como eu já falei aqui, eu acho que a maturidade é uma bênção, né? Estarmos vivas, essa é a grande sacada da vida, né? Você tá viva para poder amadurecer. Porque com as experiências que a gente vive, com os lutos que a gente passa, com a superação dos desafios que a gente tem no decorrer desse tempo, até chegar aí nos 40, 50, eu acho que amadurecer, a maturidade, ela traz para a gente extremamente consciência. Eu acho que é isso que é o ponto principal, a consciência de tantas conquistas. Hoje em dia, as mulheres elas são muito mais livres, né, para as muitas coisas. E eu acho que a mulher madura, ela tem a liberdade para isso. Hoje ela pode viajar, hoje ela pode trabalhar se ela quiser ou não, porque ela se aposenta da carreira que ela fez numa grande empresa e tem um plano de previdência que pode cuidar dessa fase. Eu acho que são muitas conquistas muito importantes. Então, amadurecer é você ser feliz com o que você é hoje, porque você conquistou muita coisa até aqui. Ter consciência de que esse é o período em que você vai aproveitar os benefícios de ter sido uma criança, de ter sido adolescente, porque em cada fase dessa você teve uma certa maturação de criança para adolescente, o seu organismo, a sua cabeça, os aprendizados. Depois você casa, você cria filho. Então, assim, é o seu legado, né? É o legado feminino. Por quê? Só nós, mulheres, temos o dom de gerar filhos. E hoje,
Quantas de nós temos a possibilidade de dizer, eu não quero ter um filho? É. Não é verdade? É uma Uhum. escolha muitíssimo importante. E isso não é uma grande conquista? Sim. Porque até então, há quanto tempo as pessoas tinham... Eu vou dizer para você, a minha tia mais velha, ela teve 12 filhos. E se você for falar com muitas pessoas, você vê assim, a infinidade de filhos que uma mulher tem no Nordeste, no Norte, né? Então, assim, eu acho que amadurecer é você ter o privilégio de viver a sua melhor fase com consciência, sabendo quem você é, aproveitando de todos os recursos que você adquiriu até chegar aqui para passar para essa fase muito, muito bem, né? Envelhecer é quando você se permite que o peso da idade caia sobre você e você não reaja para isso. Ah, eu vou esperar o dia que a morte chegar, né? Então, isso é envelhecer. Esse é o peso da idade. Para uma mulher madura, idade não é importante, né? É só o contar do tempo. O que ela tem na cabeça, o que ela leva na alma, o que ela tem no coração, é o grande legado que ela vai deixar para gente. E aí, só voltando na minha mãe, eu acho que isso foi o que startou todo o meu processo. O legado de uma mulher precisa ser valorizado e levado muito, muito, muito a sério. A gente precisa valorizar quem nós somos de verdade. A minha mãe foi uma influência muito grande. Essa semana eu sonhei com ela, inclusive, né? E assim, fez muita diferença, sabe, Kai? Eu confesso, e eu sempre falo isso, para mim ter passado por esse processo já são 4 anos e alguns meses. Para mim foi muito dolorido, como eu disse, uma dor que doía o meu corpo, sabe? Assim, era uma dor física. Mas, veja só, que grande presente ela me deixou. Assim, o privilégio de levar para tantas pessoas a mulher incrível que ela foi e o quão influente ela é na minha vida, porque eu pude entender a minha personalidade, eu pude entender quem sou eu a partir dela. Ela me deu a vida. Então, esse foi um grande divisor e é o que eu procuro deixar para todas as mulheres, né, que passam por uma mentoria comigo, que eu tenho acesso de poder falar, como nós estamos falando, eu acho que ter referências é Boa. muito importante. E se você não tiver uma referência para se espelhar, procure. Você não vai copiar, você vai ter as suas próprias referências, as suas próprias identidades, as suas próprias. Me fugiu agora a palavra, mas assim, você vai criar, né? Se você não é criar, ainda não é a palavra que eu quero dizer e ainda fugiu. Mas assim, se a gente fala no processo de renascimento, eu acho que é exatamente por aí, entendeu? Sim. Você ter inspirações, mas não ser uma cópia, ser você, Modelar. única, poderosa. Exatamente, Modelar. você pode modelar, né? Exatamente. O Ellen, você Eu tocou acredito que num seja isso. ponto que eu também acredito com todas as minhas forças que aí isso diz respeito a todas as fases da nossa vida, Sim, que é ambiente. O sim. ambiente nos molda. Então, nós também precisamos entender, eu tenho um grupo de amigas que eu fiquei muito impactada, eu fiquei muito tempo sem vê-las e quando eu as vi, a gente tem a mesma idade e como muitas delas, assim, já jogaram a toalha, entregaram os pontos e eu falo, peraí, a gente tem a mesma idade e eu tô querendo vida. Uhum. Né? Vamos, olha só, essa música do Lulu Santos já tá vindo na minha cabeça toda hora, né? Vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir. Eu acho que é isso. Então, precisa buscar um ambiente de pessoas que querem viver. Então, se você não tem uma referência da sua mãe, da sua avó, para trazer essa força à Uhum. mulher que elas têm e que a gente pôde trazer, vá buscar pessoas da mesma faixa etária que você, mas que olhem para a vida, porque Uhum. ainda tem muito
para viver, né? A estimativa de vida aumentou muito, a medicina está aí para aumentar o tempo de vida da gente aqui, a saúde integrativa está aí para melhorar também a nossa saúde, e a gente está vivendo mais e com saúde. Então, Mário Sérgio Cortella fala, a vida é muito curta para ser pequena e a gente precisa realmente encontrar o ambiente que vai me fazer avançar, continuar seguindo essa jornada, mas com brilho nos olhos e com vontade de viver, e não com vontade de entregar os pontos, né? Agora você fala não, muitas mulheres, né? A gente está falando aqui de auto-amor, de se priorizar, de olhar para si, de saber quem você mas muitas mulheres sentem culpa por se priorizarem, né? E aí eu queria te perguntar, né? Como vencer essa culpa e entender que se colocar como prioridade é um ato de amor e não um ato de egoísmo. É exatamente isso. Eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis, Cá. Por quê? Porque nós somos aquelas, né, que sempre vamos atender ao filho, atender ao chamado do marido, da sua casa, do trabalho. Se você precisar comprar algo para você ou algo para alguém, muitas vezes você vai comprar para alguém, né? Então, cai exatamente nisso, a gente acaba se sentindo culpada. A gente não tem um hobby. Por que a gente não tem um hobby? Nossa, mas se eu for às terças-feiras, às 8 horas da noite para academia, quem vai fazer a janta? Não é verdade? Então, o que é muito importante? Refletir qual é a vida que você tem, qual é a vida que você quer. Você citou o Cortella e eu acho que ele tem citações muitíssimo interessantes e eu li num livro uma vez que ele dizia assim, a gente precisa ter rotina. Por quê? Se a gente não tiver rotina, como que a gente vai ter um padrão? E aí ele cita assim, imagina um técnico que faz a manutenção de aeronaves no aeroporto. Ele teve uma indisposição e não foi trabalhar naquele dia. Quem vai cumprir a rotina dele? Cara, alguém tem que estar lá para cumprir a rotina dele, porque senão como que os aviões vão decolar, né? Então, o Cortella fala isso. A gente precisa ter uma rotina. Só que isso não é regra. E para toda regra tem exceção. Se a gente quer ser mais produtiva, com uma rotina pré-desenhada, não precisa ser aquilo rígido, mas eu acho que você fazer concessões, conciliações, né, para que a coisa flua e para que você não se sinta culpada por não estar fazendo aquilo naquele momento. Mas se programa, sabe assim, foi o que você falou. Nós temos que viver tudo que há para viver, vamos nos permitir. Então, assim, se você não pode deixar de fazer aquilo, se programe para fazer antes, se programe para fazer depois, mas não deixe de fazer. Não é verdade? Porque, assim, eu acho que o primeiro passo de se reconhecer é saber o que você quer, o que você gosta, para onde você quer ir. Você vai continuar se deixando em segundo, em terceiro lugar? Não. Né? E aí, quando a gente fala em autoestima, nós temos alguns pilares, é que a gente não entrou nisso, mas enfim, existem alguns pilares da autoestima, e a conexão social é um desses pilares, sabe? Como são as suas relações? E aí eu falei, né, no trabalho, em casa, na comunidade, criar relacionamentos saudáveis, que te dê felicidade, que te dê prazer em estar, né, com aquelas pessoas, vai fazer com que a sua culpa diminua. Por quê? Porque você se reconhece no seu papel, na sua posição. Eu posso me permitir isso. E eu não vou me sentir culpada. Por quê? Essas pessoas, elas são minhas companheiras, elas são as pessoas que são próximas a mim, são meus entes queridos. Então, assim, nós temos uma relação de afeto onde, num relacionamento saudável, existem trocas. E aí você vai poder colocar a sua vontade também. E aí não vai ser culpa, né? Vai ser uma negociação, vamos chamar de repente assim, não é? Então, assim, você saber
O que você pode fazer no seu tempo é aquilo que você disse, o tempo. O tempo é tão importante. Se ele chega para a gente até a maturidade, então ele precisa ser vivido da melhor forma possível. Para ser produtiva, é preciso ter uma rotina. Para não sentir culpas, negociações, relações bem desenvolvidas, né? Tenha pessoas queridas, né, com bons relacionamentos. Eu acho que é a parte mais importante para o começo de tudo isso, né? Porque daí depois, a partir disso, a gente vai seguir. Mas, cara, se a gente não souber aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, se a gente não souber de nós mesmas, não tem relação de respeito, né? Porque a culpa, ela vem muitas vezes do desrespeito pelas nossas vontades. Então, é preciso ter coragem, confiança em quem nós somos, em quem nós queremos ser, para que a gente possa superar todas essas barreiras. E a culpa, ela vai diminuindo a cada dia, quando eu me reconheço sendo eu, Ellen, mulher, 50 a mais, com os meus desejos, com o meu propósito de vida, com as coisas que eu quero e não quero fazer, dizendo os meus nãos sem culpa, né? Fazendo exatamente aquilo que eu quero fazer. Nem sempre é possível, porque nós não somos a Mulher Maravilha. Nós não temos superpoderes, mas os poderes que nós temos, nós conquistamos. Então, a gente precisa olhar muito para isso. Eu acho que consciência seria uma palavra muito importante para que a gente não sinta essa culpa e que a gente possa se valorizar a cada dia. Ótimo. Eu gosto muito de sugerir rotina, planejamento, e isso faz muito parte do que eu falo, né? Isso é para Sim, sempre. A gente só sim. consegue realizar o que a gente deseja para nossa vida se a gente tem de fato uma rotina. E a rotina, eu costumo dizer, tem até um vídeo que eu falo sobre isso, né? Você é uma tarefeira ou uma realizadora? A Uhum, tarefeira, ela tem uma rotina escrava que ela não sai do lugar, ela tá aquele sim, hamster na rodinha, né? sim. E a realizadora, ela tem também uma rotina, mas é uma rotina que faz avançar. Então, a grande sacada é a gente saber construir essa rotina que faz a gente avançar. Mas para construir essa rotina, eu preciso saber o que eu quero. Esse é o Exato. primeiro passo. E aí Esse é o ponto. eu gosto de propor um exercício, e aí você que está assistindo aqui ao vivo ou assistindo no replay, pega um papel e escreve, né? O que eu gostaria de fazer, sempre quis fazer, um desejo do meu coração, seja um projeto profissional ou pessoal, ou um hobby. O que eu sempre quis fazer, mas eu não fazia porque não tinha tempo, né? Uhum, Escreve isso. Muitas vezes você está travada, você não avança e você fica doente por conta da frustração que gera ansiedade, entende? Aí vira um processo. uhum, Porque você simplesmente não escreveu o seu desejo. O que eu quero? Pega um papel, escreve ali 3 coisas. Poxa, eu sempre quis ter um tempo para sentar na minha cadeira e ler livros. Escreve. Não, eu quero abrir um negócio agora, uma floricultura. Sempre gostei de fazer arranjos de flores. Escreva. Não, eu quero fazer curso de comidas do Afeganistão. Escreva isso, né? Porque se você não escrever, quando as nossas ações ficam na nossa mente, elas se misturam com as nossas emoções. E dependendo da nossa emoção, ela nunca vai sair do papel. E quando a gente uhum. coloca no papel, aquilo vira um fato. E com um fato, a gente consegue tomar atitudes e entrar em ação para realizar. Então, a minha dica para você, que hoje está aqui, talvez, pensando, né? Cara, será que é por aqui que para? Não, é por aqui que pode tudo começar. Mas só vai começar se você escrever o que você quer. Comece Uhum. escrevendo, pega um papel despretensiosamente, se tiver que escrever uma folha, porque às vezes está tão travado que não sai em uma palavra, não sai em uma frase. É Sim. preciso escrever aquilo, né? Contextualizar e aí falar, uau, é isso. E aí, a partir daí, você vai construir a sua rotina. A partir daí, você vai conseguir se priorizar. A partir daí, você vai conseguir dizer não para algumas coisas que é comum dizer não, mas a gente diz sim porque não tem clareza do que eu É, preciso fazer, exato. né? Então, Uhum. vai esse exercício. Ellen, eu vou te falar uma coisa, é uma conversa que eu ficaria aqui à noite, né? Mas o Instagram, ele não perdoa muito não, se a gente passar de 1 hora, ele começa a boicotar aqui o nosso podcast. Uhum. Mas eu
você, a mulher madura, né? Estamos caminhando aqui para encerrar, mas eu queria te fazer essa pergunta. A mulher madura de hoje não é a mesma mulher madura de 20 anos atrás. Com certeza. O que você acredita que mudou ou que continua mudando nessa geração de mulheres que estão dando um novo significado para o envelhecer, né, Uhum, para ter mais idade? uhum, O que você uhum, acredita que mudou? uhum. Cara, eu acredito, né, muito, muito fortemente que hoje nós temos muitas conquistas, né? É, eu gosto muito de filmes e eles nos relatam muitas mulheres muito poderosas na história, né? São muitas histórias muito boas, que venceram muitas barreiras e eu acho que hoje nós mulheres, eu já disse isso, temos muita liberdade, né? A minha mãe aos 50 anos e eu aos 50 anos somos completamente diferentes, né? A minha mãe, ela estudou até determinado ponto. Eu sou formada, pós-graduada, cursos e cursos e cursos, e trabalhei tantos anos em grandes empresas multinacionais. Então, assim, é uma diferença muito grande. Isso acontece com você também, e possivelmente a sua mãe não tenha passado por todas essas fases que nós passamos, né? E assim, são muitas conquistas, assim, eu não gosto de levantar bandeiras, mas eu acho que o feminismo, ele abriu os nossos olhos para muitas coisas. Eu acho que a gente não deve radicalizar, mas eu acho que a gente precisa ter consciência, saber a respeito de tudo que nós conquistamos e tomar para a gente aquilo que faz sentido. Né? Eu acho que são muitas conquistas e são muitas coisas que a gente pode aproveitar, e eu digo isso num contexto generalizando muito, sabe? Quando a gente fala de Lei Maria da Penha, divórcio, casamentos de pessoas do mesmo sexo, e tantas coisas que vão sendo conquistadas, e eu digo isso em relação à vida em sociedade, né? Mas hoje a gente pode se permitir trabalhar até X tempo e realizar muitos sonhos. Hoje, as mulheres elas não precisam ter um parceiro para comprar uma casa. É. Elas não precisam ter um parceiro, eu digo um parceiro, mas um parceiro, uma parceira, né? Elas não precisam ter um parceiro para adotar um filho se ela não quiser gerar, não é verdade? Então, assim, e a gente vê muitos bons exemplos disso. A gente vê Glória Maria, que para mim é uma jornalista, né, tão, tão maravilhosa, que foi muito cedo e que foi uma grande inspiração para a gente, né? As mulheres de cor preta que conseguem tantos reconhecimentos hoje, apesar de ainda viver, né, muito à margem do que se poderia ser, mas são grandes conquistas. Então, eu acho que hoje nós somos muitíssimo privilegiadas, embora o nosso salário ainda seja inferior ao dos homens, mas a nossa geração é uma geração que pode muita coisa, né? Ela não tem que envelhecer, ela precisa amadurecer e tomar posse de tudo aquilo que a gente conquistou até hoje. Eu acredito que seja isso. Sim, eu também acredito, e os benefícios que nós temos hoje da busca pelo autoconhecimento está aí para Sim, qualquer uma. sim. E as fontes de informação hoje também estão muito liberadas, que a gente pode... Hoje a gente tem acesso a informações que as nossas mães não tiveram, e Nunca. que Exato. em vários aspectos, né? Não só como mulher, mas como saúde, como carreira, para Exato. começar, como empreender, né? Uhum. Enfim, eu acho que é isso mesmo, isso que mudou muito. E, Ellen, quem quer continuar consumindo o seu produto, o seu conteúdo, aonde que o pessoal pode te achar? Fala um pouquinho da sua mentoria, se vai abrir turma, mas como é que funciona? Enfim, Uhum. livro, link na bio. Fala um pouquinho, deixa aqui como é que o pessoal pode, essas mulheres maravilhosas, podem te encontrar e continuar te seguindo. Claro. Antes, eu só queria voltar um pouquinho, Cá, quando você falou, né, de escrever.
para mim isso é muito importante. Eu gosto muito de escrever pela escrita em si, não necessariamente eu escrevo o que eu estou pensando, mas eu gosto de escrever. Eu acho que caligrafia é uma coisa legal. E quando a gente fala em dicas práticas para esse momento, como a gente falou no começo, né? Se autoconhecer é a parte mais importante de tudo. Então, aproveitando o lápis e o papel que você falou, né, para que as pessoas tenham aí, para as mulheres que estão aí ouvindo a gente, eu queria deixar 4 palavras. Reflita. O que você é hoje, né? E o que você quer daqui por diante? Reflita. Se você achar por bem, escreva. Nem que for só o reflita, para você saber que você tem aqui uma lição de casa. Quando você fala, né? Observa. Isso faz bem para você? Se não faz bem, por que não? Por que não dizer não? Observe. Eu acho que é outra palavra muito, muito, muito importante quando a gente fala em renovação, em renascimento, em se autoconhecer, em cuidar da sua autoestima. Anote, né? Se a gente refletiu, se a gente está observando, anota coisas que são importantes. O que eu gostaria de mudar em mim? Por quê? O que eu gosto na Carmen que eu poderia trazer para mim que seria bem legal, né? Então, assim, tem inspirações. Anota isso que você gosta, para que você não perca, porque a nossa cabeça, ela gira, 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 gira a todo momento, né? A gente não para nunca. Faça escolhas. E a minha maior dica é: escolha você. Então, eu acho que essa é a palavra final que eu quero deixar para você. Quero agradecer muito por você ter ficado aqui com a gente. Eu não sei quantas pessoas estavam aqui, né? Mas eu espero que você que ficou aqui até agora, você que entrou, que fez o esforço, que tenha sentido aí dentro do seu coração algo que te mova, que te faça querer mais, de querer ser uma mulher madura poderosa, né? Que tenha inspirações e aspirações que você pode realizar. Escolha você. E se você quiser falar comigo, no link da minha bio tem um telefone, você vai cair no meu WhatsApp e a gente pode conversar por ali. A minha página no Instagram é @ellen.paramulheres. Faz mais Adoro. sentido do que o Ellen, é, hora H, né? Esse Amei. daqui, esse é é, o meu usuário de coração. Esse é o meu. Ai, que coisa bonita! Eu É o amei. meu propósito. Então, Ellen. Para mulheres. Não esquece do arroba no Instagram. Eu vou ficar muito feliz de ter você lá me seguindo para a gente partilhar, para ouvir os seus comentários, para dizer, Eren, isso daqui faz sentido para mim. Não, Eren, isso não faz sentido para mim. Se você quiser participar de um grupo de mentoria, eu terminei um agora em maio, possivelmente em julho a gente deve começar um outro, então vou dar maiores dicas, maiores informações, basta você me seguir, vai estar ali no Instagram, é a forma que eu tenho de me comunicar com vocês. E eu estou preparando, sim, uma surpresa boa demais para mim, é o meu coração me dizendo, por que não um manual para mulheres maduras? Vamos aguardar. Opa, opa, Quem isso sabe ele mesmo. não sai por aí, né? Assim, eu vou ficar muito feliz. E essas são as formas, né, de me encontrar. Eu espero ter você numa mentoria, num workshop ou qualquer contato que a gente possa ter, né? Eu sou muito afetiva, eu gosto dos contatos físicos, eu abraço de verdade, eu amo as pessoas. Então, assim, você vai ser muito bem-vinda que eu possa estar junto com você e compartilhar aprendizados e vivências. Se a gente precisar chorar, a gente vai chorar. Sempre acontece nas mentorias. Então, assim, e não posso deixar, cara, de agradecer por esse momento. Eu vou dizer para você que até eu agora já fico emocionada pela gratidão que o meu coração sente, né, por ter podido passar um pouco da minha experiência, da minha vivência, de ser essa Ellen, né, apesar de tantas dificuldades e tantos problemas que a gente enfrenta, mas levantar a cabeça e brilhar. Eu acho que Isso. é isso, né? Brilhar. Eu acho que nós nascemos
para isso, para crescer, para se desenvolver. Então, agradeço muito, minha amiga, desde os tempos, né, lá da HP, e a gente continuar juntas aqui, para mim, eu acredito que as coisas aconteçam por um propósito, né? Tudo tem um propósito, não há nada embaixo dos céus, né? Que não seja por um motivo. Eu não acredito em coincidências, mas eu acho que as coisas estão escritas. Deus sabe de todas as coisas. E se nós estamos aqui, eu, você e todas as pessoas que estiverem aí do outro lado, é por um motivo muito, muito especial. Então, eu agradeço muito, minha amiga, muito pelo privilégio de ter estado aqui com você nesse momento e conversar, Eu né? Contar um adorei, eu pouquinho de adorei, tudo. foi Adorei. maravilhoso. Autoconhecimento, reflita, observe, anote, faça escolha, escolha você. Essa foi a tua mensagem, eu achei fantástica, Ellen. Muito obrigada. Obrigada para cada um de vocês, cada uma de vocês. Teve um rapaz Sim. aqui, eu vi. Mas Opa! obrigada para cada uma de vocês. Tivemos uma boa audiência hoje nesse episódio. Você que esteve até agora aqui com a gente, obrigada pela sua participação. Obrigada a você que está assistindo agora no replay. Espero que você tenha curtido muito. Recomende o Instacast CL. Siga Ellen.paramulheres, que você vai ter muito mais informação. Ellen, Deus te abençoe. Muito Amém. obrigada. Pessoal, quarta-feira que vem, mais um episódio do Instacast CL. A gente se encontra ao vivo. Um beijo, uma ótima semana. Fiquem em paz e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Um beijo. Beijo. Obrigada.